Falar sobre distonia é falar de vidas, é falar de pessoas que carregam em seus corpos movimentos involuntários que não pediram, mas que precisam aprender a conviver com eles. E para falar de histórias, histórias que mudam muitas vezes e começam com o silêncio, com a dúvida e com a falta de compreensão e de entendimento de muitos. Devido a isso, hoje o nosso papo de quinta vai ser com uma super especialista e amiga do Instituto de Distonia Saúde. Boa noite a todos. Já vi que o povo está entrando. Neurocirurgiã, com graduação em medicina pela USP de Passo Fundo, fellow em neurocirurgia funcional pelo Departamento de Neurologia da USP e também residência em neurocirurgia funcional e dor também pela Faculdade de Medicina da USP. Então, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Para quem não me conhece, o meu nome é Nilde Soares. Boa É um prazer noite. tê-la aqui conosco. Obrigada, muito obrigada. Que agradeço Prazer é muito. meu estar aqui falando um pouquinho de uma área que acaba sendo um pouco meu feijão com arroz, né? Sim, Então, eu espero poder contribuir um pouquinho, né? com Com, certeza. com quem estiver em casa aí, estiver curioso para saber o que é Informação, distonia. informação salvam vidas, né? Uma frase feita, mas é algo que de fato é real. Então, quanto mais E você falarmos sobre distonia, melhor é. E o mais e você importante, sa- o seu hum. feijão com arroz, que é crianças, né? Então, Eu, Então, eu hoje estava eu hoje estava pode falar. pensando, eu parei para pensar, falei, "Gente, eu acho que eu nunca vi uma criança com distonia. Sério? Nunca vi. Então, as crianças que e a gente, o fato de eu trabalhar com distúrbio do movimento e existem na pediatria, uma das causas mais comuns de alteração de mobilidade é a paralisia cerebral, né? Então, que são as lesões neurológicas que acometem as crianças ou dentro da barriguinha da mamãe, ou algum agravo neurológico que aconteceu até os 2 anos de idade. E dentre as condições motoras que ocorrem na paralisia cerebral, a distonia, a tetose, movimentos discinéticos são menos frequentes, mas podem acontecer, né? Então, a grande maioria dessas crianças vai cursar com espasticidade, aí, cerca de 80, 85% dessas crianças podem, né, se tiverem lesões, alterações de mobilidade, a mais frequente é a espasticidade, mas tem sim uma parcela pequena dessas crianças que podem ter tanto espasticidade como distonia, que é uma condição às vezes difícil de diagnosticar, porque às vezes a espasticidade atrapalha a gente ver a distonia, né? Então, isso acaba sendo um fator decisivo nos tratamentos cirúrgicos. Então, algumas condições de distúrbio de movimento, a gente não pode tratar de algumas cirurgias quando tem distonia e a gente opta por outros tratamentos, né? Então, a gente precisa sim fazer essa diferenciação, né? E eu vejo atualmente tem vindo muita criança, assim, e quem vê, né? Quem vê essas crianças não é só o neuropediatra, o ortopedista, mas a terapeuta que acompanha, né? A fisioterapeuta tem esse olhar. Eu vejo, eu tenho recebido muitos casos de fora de São Paulo, justamente por esse olhar diferente. Mas será que não é distonia? Porque espasticidade é mais, vamos dizer assim, um pouco mais fácil da gente fazer o diagnóstico, mas a mesmo em distonia, às vezes, crianças. mesmo em crianças, porque a espasticidade é mais comum, né? Então a gente sempre vai. O que fica mais fácil às vezes é o que é mais frequente, né? Tá? E, e o movimento involuntário distônico, ele às vezes ele passa um pouco despercebido. E eu vejo que muitos
profissionais, eles têm um pouquinho de, como é que eu vou dizer assim, de receita, mas e agora? Como que eu vou tratar, né? O que que eu faço de diferente? Como que eu vou lidar com isso? Será que essa criança vai ter uma coordenação motora se ela tiver um bom treinamento? E tem um pouco de medo, porque a gente está falando de um período de idade que a gente tem uma coisa diferente do adulto, a gente tem neuroplasticidade, né? E a criança ela é uma esponja, ela está ali apta para se adaptar e aprender. Então, quanto mais profissionais tiverem dúvidas, muito melhor para a gente, né? Com certeza. A grande pergunta é como diagnosticar ou como perceber que a criança tem só, quando eu falo só, soa de maneira pejorativa, mas quando eu pergunto para a doutora, quando a criança tem só a distonia? Então, aí a gente precisa avaliar, né? Se, novamente, a grande maioria delas, né, a gente vai ver aí falando um pouquinho de classificação de distonia, que a gente até teve em 2025 foi um ano que a Movement Disorders até atualizou, né, as definições de distonia, tudo. Mas se a gente for pensar numa distonia adquirida, paralisia cerebral é a etiologia assim, mais frequente, vamos dizer assim. Uhum. Mas tem crianças que não têm paralisia cerebral. E o que elas têm, né? E isso às vezes impacta muito, né? Porque meu filho está fingindo, está doente, o que que ele tem, né? E o que que a gente precisa, a primeira coisa que a gente precisa averiguar também é se o paciente teve, às vezes, alguma causa para isso, né? Alguma doença autoimune, enfim, que possa ter causado a distonia, ou se tem causa genética para acontecer isso. E nas crianças, as causas genéticas, elas devem sempre ser investigadas, principalmente os casos de distonia generalizada. Por quê? Porque a gente sabe que as distonias, as DYs, T's da vida, seja ela 1, 11, 23, 25, 28, 6, enfim, seja ela qual for, a gente sabe que algumas delas, se não a grande maioria delas, se elas evoluírem de uma forma mais intensa, elas vão ter um ótimo prognóstico com o eletrodo profundo, né, com o DBS. A gente muda a história dessas crianças com uma cirurgia, né, às vezes, né? Então, e a gente sabe que, olhando retrospectivamente, quanto mais, como é que eu vou dizer assim, quanto mais precoce, claro, quando o paciente, obviamente, tem sintomas, né, que impactem na qualidade de vida, né, mas a gente não aguarda o paciente ter deformidade, ou ter dor, ou ter mais limitações para a gente indicar, né? Então, E a, é e a, par- diferente um pouco de outras etiologias de distonia, né? Que e a a gente tem partir um de olhar qual um pouco idade? diferente. A partir de qual idade, doutora, uma criança pode fazer a cirurgia de DBS? Então, pela normativa da ANS, a gente tem a partir dos 8 anos, né, a cobertura obrigatória para o implante de DBS para distonias primárias, vamos dizer assim, na pediatria. Mas eu acho que tem que ser uma conduta um pouco individualizada, baseado primeiro, né, na certeza de diagnóstico e na evolução de cada paciente, né? A gente não pode também ser precoce exagerado, mas também a gente, se é um caso mais grave, vão haver exceções, né? Mas em torno de 8 anos é uma idade Seria o que é ideal. aceita. Entendi. Vamos dizer assim, o mais fácil até a gente conseguir, porque a gente sabe que é uma cirurgia cara, que a gente, a grande maioria dos pacientes vai precisar que o convênio arque com os custos de material, né? A gente sabe que distonia é uma doença que às vezes gasta mais gerador, então a gente precisa de dispositivos adequados, né? Então
a gente sabe que é uma cirurgia custosa, né? E a gente vai invariavelmente acabar tendo que usar as operadoras de saúde para cá com os custos financeiros dos materiais, né? E, Então, doutora, pode falar. uma pergunta, também com relação em se tratando de crianças, é, o tratamento com toxina botulínica, ele também pode ser a partir de uma determinada idade ou não? Então, criança, a gente pode aplicar toxina botulínica, inclusive as grandes estudos feitos na pediatria são na população com paralisia cerebral, né? Então, a gente tem recomendação, sim, de uso, é seguro, mas em criança a gente tem um cuidado maior com o peso, né? Porque, diferente do adulto, que tem um peso maior, a gente está falando da arma mais letal, da arma biológica mais letal que a gente tem, né? Que Pois é. poucas pessoas sabem, né? Às vezes banalizam em termos da estética, que é só um botox, né? Ou enfim, que seja. Mas a gente Uma sabe arma que química. é uma arma biológica, então as doses elas têm que ser bem avaliadas, né? Então, claro que se a gente está falando de uma distonia segmentar, de uma distonia focal, a gente sempre vai utilizar a toxina botulínica, né? Mas em casos generalizados, nem sempre a gente não vai conseguir aplicação em todo, né? Num braço, de uma perna, no tronco, né, na cervical, em todo o corpo, né? A gente não tem dose para isso. Então, esses pacientes, invariavelmente, eles precisam de terapias mais, como é que eu vou dizer assim, unificadas para o corpo inteiro, né? Então, Quais acaba tipos sendo de um pouquinho terapia, por diferente. exemplo, doutora? Não, estou falando de terapia cirúrgica, das terapias cirúrgicas, né? Então, das terapias que a gente tem para tratamento de distonia, a gente tem, né, o DBS, principalmente no globo pálido interno, e em casos que a gente não tem a possibilidade de fazer DBS, a gente tem a palidotomia também, né? E Doutora, seria posso. lesão nessas regiões também, que a gente pode fazer, mas aí ela é um pouquinho diferente, né? Porque ao invés da gente implantar um eletrodo, a gente vai fazer uma lesão, né? Tentar achar a região motor ideal ali para fazer a lesão, e não pode ser feito dos dois lados ao mesmo tempo. Então a gente precisa escolher um lado, depois de um tempo, fazer no outro lado. Mas, idealmente, o DBS ele é superior às lesões ablativas, né? Mas, em alguns casos, a gente, em alguns serviços, em alguns estados no Brasil, hoje, né, eles fazem o que eles têm, né? E às vezes só tem a lesão e vai fazer a lesão e os pacientes vão ficar bem também. Não tem toda essa tecnologia de ajuste, de programação, né? Mas é uma possibilidade. Doutora, eu posso fazer uma pergunta? Claro. Você tinha falado sobre sintomas, e aí eu lembrei que quando eu era criança eu sentia muitas dores nas mãos à noite só. E Uhum. aí o que eu queria te perguntar, existe algum sintoma que eu só fui desenvolver a distonia com 18 anos, mas quando eu era Uhum. criança eu tinha essas dores nas mãos. Pode ter alguma coisa a ver? Existe alguns sintomas que os Desculpa te pais. perguntar, Aline, qual que é, Aham. onde que é a região que você tem distonia? Eu tenho cervical e agora Tá. tá vindo pro rosto. Um pouquinho de Irradiando. pescoço, né? Pescoço e um Sim, pouquinho face, bastante. né? Eu acredito que não tenha relação porque são regiões diferentes, né? Mas Uhum. quem tem distonia às vezes tem dor, né? E é um, para quem tem distúrbio de movimento, assim, a grosso modo, falando mesmo em Parkinson, espasticidade, distonia, é muito frequente esses pacientes apresentarem dor ao longo ou antes, ou durante, ou depois, isso é bem frequente, né? É diferente. Uhum. Eu não lembro de ter lido assim, alguma coisa específica, porque são sítios bem diferentes, né? Mas, por Uhum. exemplo, na doença de Parkinson, a gente vê sintomas não motores no início, né? Então, o paciente pode ter dor, pode ter anosmia, que é não sentir o cheiro das coisas, pode ter constipação, pode ter depressão, e com o tempo, né, que é uma doença neurodegenerativa, pode cursar com outros sintomas, mas a distonia,
a gente tem muitas etiologias, muitas coisas, né, que relacionadas. A gente não tem às vezes não tem uma doença só, né? Ela pode ser relacionada a outras doenças neurológicas, né? Então, Principalmente em criança, né? principalmente em criança, né? Porque a gente tem, a gente tem, por exemplo, algumas síndromes genéticas que podem ter sintomas de parkinsonismo associado também, né? E que serem crianças que respondem a levodopa, né? Então, são tratamentos um pouco diferentes, né? Mas, novamente, acho que das perguntas, eu lembro que perguntaram sobre estudo, agora fazendo spoiler das perguntas, uma delas foi sobre teste genético, né? Então, Sim, sim. Eu ia. principalmente nas crianças, e isso eu acho que é importante a gente frisar, apesar de não ter cobertura obrigatória pelos operadores de saúde, a distonia não tem cobertura obrigatória, infelizmente, né? Não é um exame. Os painéis genéticos para distonia, né? Que eu acho que foi a pergunta, né? Que exame genético que a gente faz? Uhum. Existem alguns exames que a gente pode fazer. Geralmente, a gente precisa, né? A gente tem os exames, né? Os laboratórios de genética que fazem, mas primeiro geralmente a gente tem que obviamente, dar um mapa para o geneticista também, então a gente vai explicar o que o paciente tem, há quanto tempo, né? E quais são né, quais são as nossas suspeitas. E aí eles vão direcionar um painel genético mais, vamos dizer assim, mais útil para aquela criança. Então, assim, tem alguns casos que a gente só faz o painel genético para distonia, tem alguns casos que a gente precisa fazer exoma, fazer uma análise genética mais completa, mas vai variar de cada criança. Mas geralmente são esses dois O exames que a gente exoma, faz. o que é o exoma? O exoma é um estudo genético assim mais completinho, então ele vê outras coisas. O painel genético para distonia, ele geralmente ele pega, eu não entendo tanto, eu não entendo muito de genética, não me põe numa saia justa aqui. Mas geralmente ele pega, vamos dizer assim, eles analisam geneticamente os genes que têm mais chances de ter distonia. Não adianta, a gente tem que entender que o nosso DNA tem milhares de informações, né? Então a gente precisa pegar o que é mais útil, né? Onde tem a doença. E a gente sabe que ao longo dos anos foram descobertos genes novos relacionados à distonia e isso está evoluindo, né? Então, para as crianças, principalmente, eu acho que tem muito sentido fazer, sim, painel genético. Até porque se a gente descobre, né, uma doença genética específica que tem relação com a distonia, a gente sempre fala quando é uma doença, o painel genético de distonia começa sempre DYT, né? Então, começa com esse palavrão, né? Mas aí tem cada subtipo descoberto geralmente tem um número. Eu estou explicando aqui bem básico, né? Mas Alguém posso fazer uma pergunta? Mas pode o falar. tratamento é diferente dependendo do resultado? O tratamento, ele, vamos dizer assim, na verdade a gente tem estudos que mostram que alguns subtipos genéticos têm uma resposta dramática à cirurgia, né? Então, nós sabemos, né, que alguns pacientes vão se beneficiar muito da cirurgia. Então, isso que, na verdade, modificou ao longo do tempo. Então, pelo fato da gente fazer o diagnóstico correto da distonia primária, a gente conseguiu ofertar um tratamento que antes a gente não pensava ser útil para aquele indivíduo, né? Uhum. A gente sabe que nesse perfil de paciente com distonia primária, né, de causa genética, a gente muito provavelmente, claro, que vai variar dependendo de qual é, né? Mas, por exemplo, a DYT1, que foi a primeira, assim, né? Que acaba sendo mais estudada, enfim. A gente sabe que o DBS melhora 70% dos sintomas, né? E é muita coisa, é muita coisa. E claro que a gente vai, como tudo na medicina, a gente tenta das coisas mais simples, e aí, quando evolui, a gente vai organizar outras coisas. Mas, por exemplo,
se a gente for comparar uma distonia cervical, por exemplo, que nem vocês, né, têm, que eu sei, né? A resposta do DBS, comparativamente, é menor nas distonias cervicais, né, do que numa distonia primária, né? Então, esses pacientes, não estou dizendo que um paciente com distonia cervical não vai se beneficiar. Quando não tem mais o que fazer, a gente vai fazer, sim, né? Mas esses pacientes, eles têm uma resposta melhor, né? E a gente não sabe ainda dizer por que isso, né? Porque uma doença genética responde melhor a uma cirurgia que uma doença idiopática, por exemplo, né? Que a gente não sabe a causa, né? Mas isso é o que a nossa literatura mostra. E a gente também tem, eu esqueci de falar também, a gente tem as distonias, né, que são causadas às vezes por uso de medicamento, por outras doenças que não, a paralisia cerebral, né? E nesses casos também a gente pode, geralmente estão associados às vezes a alguma doença psiquiátrica e tomam medicamentos, né? Não tanto em criança, mas em adulto, mas também são distonias que às vezes podem se beneficiar de cirurgia em casos extremos, né? Tá. Uma pergunta, voltando um pouquinho. Quando a criança já foi diagnosticada, já está fazendo tratamento, independente de ser cirúrgico ou não, simplesmente medicamentoso, faz-se e pede-se sempre, independente de ser criança ou adulto, para fazer terapia. Terapia, aí a gente está falando de terapia Reabilitação, física, né, em geral. de Sim. reabilitação, etc. Quais tipos de fisioterapia para reabilitação uma criança faz? Então, depende muito do que é vamos dizer assim, o que aquele distúrbio do movimento está impactando no desenvolvimento, né? Porque quando a gente fala de terapia para criança, a gente está falando de marco de desenvolvimento, às vezes, né? Então, olha, essa lesão de mobilidade não deixa a criança andar, ela não consegue andar, ela não consegue se locomover, ela precisa de uma órtese, ela precisa de uma cadeira de rodas. Então, é muito variável, depende muito vamos dizer assim, do que a criança apresenta, né? O que a gente sabe que, independente da terapia, quanto mais precoce a gente institui uma reabilitação, mesmo não tendo o diagnóstico, aqui eu acho bem importante falar isso. A gente não espera ter um diagnóstico para fazer reabilitação. Se a gente tem um distúrbio de mobilidade, seja espasticidade, seja distonia, uma tetose, enfim, né, às vezes tem hipotonia também, porque você tem vários outros distúrbios de movimento, a gente não espera ter um diagnóstico. Às vezes o Agora, diagnóstico doutor, vem a muito senhora rápido. falou algo que me... O que é hipotonia? São aquelas crianças que são molinhas, que não se sustentam. Ah, Às tá. vezes tem. É que a distonia é o contrário disso, né? Tem o tônus, às vezes, até aumentado, né? Uhum. Mas é menos frequente, mas às vezes tem criança que tem algum distúrbio genético que, enfim, pode cursar ou, enfim, pode ter várias doenças que podem, ou distúrbio de metabolismo, enfim, tem vários, né, diagnósticos possíveis, né? Tá. Mas isso que eu Aline, tô falando. Às Oi? vezes, você quer o ler alguma diagnóstico. pergunta? Pode continuar, Oi? doutor. Você quer ler alguma Não, pergunta do paciente? Você perguntou sobre, eu acho que a última foi do. Você não teve pergunta ainda, não apareceu. Você tá me vendo, Nilde? Não. Não, mas ainda não recebi nenhuma pergunta. Tá. Não apareceu aqui. Continue, doutora, por favor. Desculpa não, interromper. então, Perdeu o o que eu raciocínio. estava falando. Não, eu estava falando sobre não esperar um diagnóstico para a gente fazer reabilitação. Então, a gente tem muitas crianças que a gente vê o quê? Um atraso do desenvolvimento, e aí se vê por um atraso do desenvolvimento que ela tem um problema motor, né? Tem um problema de mobilidade, e às vezes a gente, né, vai ter uma distonia, vai ter uma espasticidade, enfim. E aí a gente vai tentar reabilitá-la. Então, tem criança que vai ter mais sintoma de membro superior, vai precisar de uma terapia ocupacional, né?
para pegar o copo, pegar um talher, né, o lápis na escola, enfim. Tem É, criança que vai ter limitação para caminhar, ou vai precisar, ela consegue ficar. São treinos para ficar de pé, né? Então, ou se adaptar numa cadeira de rodas, ou se adaptar num andador, ou se adaptar numa órtese. Aí vai variar. Existem vários métodos, né? Então, é difícil a gente falar dentro da neurologia o que é melhor, claro. Depende do grau né, de comprometimento neurológico de cada criança. o Mas, Alisson, deixa eu só pode interromper a falar. senhora um pouquinho. O Alisson fez o seguinte comentário: vi minha filha olhando TV com o pescoço um pouco torto. Já quase morri com isso. Olha o desespero. Mas então, eu tenho um paciente que a mãe falava que ele caminhava no shopping com o pescoço torto, né? E depois fez o diagnóstico de uma distonia cervical, né? Então, às vezes é isso mesmo que é na observação. Mas por que tá com o pescoço assim se deveria estar com o pescoço reto, né? Então, é uma coisa bem. Às vezes assusta muito os pais, né? E saber por que está fazendo isso, mas é manha, é o que está acontecendo, né? E às vezes ele vê que é uma coisa involuntária, ele não faz porque ele quer, né? Isso eu acho que é o mais Naturalmente. importante. Eu tinha curiosidade, porque eu nunca conheci uma criança com distonia, se para elas é natural, assim, elas não percebem muito, não as incomoda. Olha, eu acho muito difícil. Aqui foi perguntando da cirurgia, que em teoria é a partir de 8 anos, tá? Que a gente indica. Mas assim, eu acho que todo distúrbio motor depende muito do cognitivo de cada um. É óbvio que incomoda, né? Incomoda porque dói, incomoda porque você é diferente. Criança tem muito aquele negócio, mas por que ele tem o pescoço assim e eu não tenho, né? Ser diferente às vezes acaba incomodando, né? E eu vejo que não é só adulto, não. Criança também geralmente tem um pouco de transtorno de ansiedade para lidar com o seu distúrbio motor, né? É bem frequente. Eu acho que é difícil falar que não incomoda. Criança é mais, como é que eu vou dizer? Não estou dizendo que os adultos sejam falsos, né? Mas ela fala assim, ela não guarda, ela é verdadeira, né? A criança, ela geralmente ela fala o que está incomodando, ela trata as coisas com maior naturalidade. Mas a gente tem muitas barreiras na pediatria, principalmente na questão escolar, que às vezes as mães têm uma dificuldade de aceitar o seu filho diferente, eu vejo, ou da escola aceitar o filho diferente. Ai, mas o que eu tenho que fazer? Claro, distonias que são segmentares ou focais, às vezes eu acho que é mais fácil incluir, né? Eu vejo dos meus pacientes, mas uma distonia generalizada grave, às vezes a criança não consegue ir para a escola, né? Isso é muito triste. A escola vai fazer a diferença na vida deles futuramente, né? Entendi. Acho que A Luciene está perguntando onde a doutora atende. Ela atende em São Paulo e a gente depois deixa o link aqui do nosso banco de dados, que tem o cadastro completinho da doutora Giana, para que você entre em contato. Viu, a- Luciene? aqui tem uma pergunta sobre se o tratamento, se a distonia ela fica estagnada ou Ou ela ela evolui. evolui? Então, essa é uma pergunta de US$ 1 milhão. Depende, né? E é muito complicado para criança, né? Falar isso para um pai. Olha, ele tem só essa alteração agora, vai tomar o remédio está na dose adequada, está controlando o sintoma. Ele vai ficar bem para sempre? Ele vai evoluir? É uma pergunta que às vezes a gente não tem a resposta. Infelizmente, principalmente dessas doenças que a gente não tem a causa, né? Como que vai ser a evolução de cada um? É muito difícil a gente falar, né? A gente por isso que eu falo como é difícil lidar com essa frustração da gente não saber o futuro,
quando tem um distúrbio de Sim. movimento, né? Então, como que vai ser? A gente vai tentar ter a vida mais normal possível. Eu sei que às vezes as crianças vão tomar um monte de remédio, não é normal tomar o remédio 3 vezes por dia, né? É. Não, Mas a gente vai ter que encarar como uma normalidade para eles terem qualidade de vida. Então, existem existem crianças que têm evoluções de semanas, de anos, que fica estagnado, que progridem. Vai variar muito de caso a caso. E distonia, a gente está falando de uma doença considerada rara. Então, cada paciente é único, né? E tem que ter um olhar diferente. Eu fiquei é. 10 anos sem ter sintoma. 10 anos. 10 anos. E aí voltou. Há 10 anos voltou. A, a Priscila Xavier fez o seguinte comentário: minha filha tem 4 anos, ela sofre bastante. Ela não entende o porquê o braço dela não para. Ela fica bastante incomodada e às vezes morde o braço, tão incomodada que fica. O ideal aí, eu acho que é a gente acolher a criança, né? Fazer ela entender. Eu sei que 4 anos é pouco, mas às vezes na psicoterapia, com as terapeutas também, né? Psicomotricista, e com o acolhimento da família, né? Para a gente entender por que ela está mordendo. Às vezes, criança com 4 anos, ela não consegue dizer se ela está com dor, se é, né? Então, acho que precisa entender por que ela está fazendo isso. Se é dor, se é incômodo. Muito provavelmente, ela não. Às vezes é dor, né? Então, eu pensaria primeiro nisso, né? Para depois dizer assim, não, é uma coisa mais da funcionalidade, fica nervosa porque não consegue executar uma tarefa, por exemplo. Às vezes é isso. Tá? Mas eu acho que é sempre tentar, como é que eu vou dizer assim, explicar com paciência, com calma, e tentar abordar de uma maneira que a gente consiga entender, porque com 4 anos, às vezes, tem criança que consegue explicar o que tem Tem criança que isso não aqui não. consegue. E por isso que as terapeutas, as psicólogas, as fisioterapeutas, as terapeutas ocupacionais, elas nos ajudam a entender isso, né? Entendi. Junto para dar esse apoio para a família, né? O Alisson está perguntando, fez o seguinte comentário: tem uma média de idade que a distonia se manifeste com crianças ou com a percepção das crianças ou nas crianças? Então, na classificação atual, inclusive, de 2025, lá Da, da classificação de distonia, eles classificam duas idades, vamos dizer assim, na verdade são 4 idades para ter distonia. Então, até 2 anos, de 2 a 12, na adolescência, não, são 5 então. Até 2, de 2 a 12, na adolescência, até 45 anos, que eles consideram adultos jovens, e acima de 45 anos, que consideram adultos maduros. entendi. Mas basicamente, é assim que os especialistas em distúrbios de movimento consideram essas diferenças, né? Então, difícil dizer, mas basicamente são essas idades. Então, até 2, de 2 a 12, e na adolescência. Vamos dizer assim, são as subdivisões. Michael, a cirurgia de DBS mexe com o humor e a parte cognitiva da criança? Depende da onde a gente implanta o DBS. Por isso que é muito importante a gente ter uma neuroimagem, né, uma ressonância bem feitinha, com uma programação. E não é qualquer ressonância, é uma ressonância feita para quem vai fazer DBS. Então, tem que ter lá, como é que eu vou dizer assim, os núcleos da base, que são as regiões que a gente implanta o DBS, eles têm que estar bem anatomicamente bem visíveis para a gente, durante a cirurgia, escolher o melhor alvo. Tem regiões mais anteriores, por exemplo, do globo pálido, que eles têm mais a ver com a parte de sistema límbico, comportamento, e tem a parte de média posterior e ventral ali, que seriam as regiões melhores para a gente fazer o implante, que pegariam mais fibras motoras, que é o do nosso interesse. Mas
Isso é muito variável, depende muito da anatomia de cada um, né? Que eu estou Uhum. falando aqui, pensando que esse paciente tem uma anatomia favorável. Tem pessoas que não têm uma anatomia favorável para implante do globo páleo interno, então aí se pensa até no núcleo subtalâmico, que também tem regiões mais motoras e tem outras funções. Mas basicamente é um estudo anatômico que a gente faz quando a gente faz o implante e determina quais são as regiões melhores. Claro que quando a gente faz as estimulações, e acho que a Nilde pode falar, quando ela deve ter feito os testes de contato com a neurologista dela, a gente sabe mais ou menos da janela que a gente pode trilhar ali dentro do aparelho. Então, a gente sabe que se a gente vai, sei lá, para a esquerda, para a direita, mais, menos, pode ter mais sintomas, né? Então, sintoma visual ou algum sintoma diferente, visual, contração. Então, isso tudo a gente avalia. Os efeitos colaterais da cirurgia, assim, nas programações, a gente vai avaliando, é uma matemática bem precisa ali, a gente vai avaliando conforme a programação. Mas, Não é obviamente, receitinha hoje de bolo, né? não é receita de bolo, mas basicamente a gente tem como fugir de áreas mais comportamentais, se não for o caso, né? Se a gente não quiser atuar em áreas mais comportamentais, se a doença basicamente é só motora, porque nós também temos alvos psiquiátricos para as cirurgias de DBS. Então, aí é outra coisa, né? Mas a gente também pode modular outras regiões, né, se for importante, não para distonia, aí para outras condições psiquiátricas, né? A Ana Carolina Araújo está perguntando por que sentem dor no corpo mesmo? Por que criança sente dor no corpo, mesmo não tendo uma crise distônica? Então, mas é uma criança com distonia? É, não Partindo do entendi princípio da também. pergunta, eu também não entendi. Mas presume-se que sim, né? Vou É, partir do eu acho princípio que assim, sim. criança com dor, aí a gente É um mundo, existe né? dor de crescimento, existe outras coisas. Hum, Criança com distúrbio motor, seja espasticidade ou distonia com dor, alguma coisa está errada, né? Então, ou Certamente. o tratamento talvez precisa aumentar a dose de remédio, precisa modificar tratamento, toxina, enfim, não sei, né? A gente precisa entender, porque o normal, assim, a gente sempre evita uma criança ficar com dor no corpo, né? E tem medicamentos que a gente vai atuar só para o controle de movimento e a gente tem medicamentos que a gente vai auxiliar no controle da dor também. Então a gente tem um arsenal vasto de remédios aí que podem ajudar, né? Não só os procedimentos, mas também remédios que vão ajudar bastante no controle de dor. Tá. A Camila está perguntando: risotomia dorsal para a criança que tem distonia pode piorar a distonia? Sim, com certeza é uma contraindicação. A risotomia dorsal seletiva, ela é uma cirurgia que a gente faz para o controle da espasticidade para crianças que têm diplegia espástica, ou seja, uma espasticidade de membros inferiores. Quando a gente faz a secção dessas radículas dorsais que levam a resposta da espasticidade lá para o cérebro, a gente pode piorar movimentos distônicos. Então, para a gente triar essa cirurgia, a coisa, não apenas a cirurgia é importante, mas a triagem dessa cirurgia é muito importante. Crianças com distonia e barra espasticidade, a gente não considera a risotomia dorsal seletiva como escolha de tratamento. A gente vai para outras coisas. Por exemplo, a bomba de baclofeno. O baclofeno, ele é um medicamento que serve tanto para tratar sintomas de espasticidade como sintomas distônicos, para esse perfil de criança com paralisia cerebral, né? Então, esses casos, ou quando a gente tem suspeita dessa criança ter distonia, antes da gente fazer a risotomia, a gente pode fazer uma coisa chamada teste de baclofeno, que é o quê? A gente faz como se fosse uma punção raquimedular, que é uma punção lombar, a gente infiltra esse baclofeno que ele é para uso intratecal, lá nas raízes dorsais, e a gente avalia como
o quadro motor dessa criança vai evoluir sem a espasticidade, se vai ainda ter distonia, para simular como seria, né, essa cirurgia. Mas a critério de tratamento, vamos dizer assim, a gente não recomenda fazer isotomia dorsal seletiva em quem tem distonia. Não é uma recomendação, tá? Aline, Oi, tô aqui. alguma pergunta? O Tiago fez uma pergunta que os movimentos da distonia e da espasticidade em que se diferem? Então. A distonia, a espasticidade, para começo, ela é um espasmo muscular que ela aparece quando a gente faz movimentos passivos e ela é relacionada à velocidade que a gente executa um movimento. Então, vou por exemplo aqui. Um paciente com AVC, por exemplo, uma criança com paralisia cerebral. Vou fingir aqui que eu tenho uma espasticidade. Então, quando a fisioterapeuta ou o médico vai examinar e faz o movimento, que eu não consigo aqui fazer. Deixa eu ver se eu largo o celular aqui e tento. Deixa eu ver. Vai me examinar. Quanto mais rápido for fazer o movimento, mais a espasticidade, o arco reflexo, né, do movimento vai agir contra. Então, isso é espasticidade. Às vezes pode ser um movimento, como se a gente chama de clonus, que é um aumento do reflexo. Então, às vezes o pezinho vai ter um espasmo assim. E a distonia, ela não necessariamente está relacionada com o movimento, né? Então, às vezes vai ter na questão da coordenação, mas ela não é relacionada ao movimento passivo, né? E a gente sabe que, por exemplo, a distonia ela impacta em outros segmentos corporais também, né? Eu não sei como que vocês explicariam o que é uma distonia, talvez um paciente explicaria melhor. Contem para ele o que é a distonia para vocês. Como vocês falam? Como que é a distonia para vocês? Eu acho, posso falar, Nilde? No Deve. meu, eu acho que eu acredito que cada caso seja diferente, assim, né? O meu, por exemplo, é um tremor, né, que eu vou controlando até por causa da toxina. Mas esse Você considera movimento como um. é, você- é um movimento e- rápido, Então, né? a distonia, ela tem a ver com a execução de algum movimento. Geralmente, ela pode ser, como é que eu vou falar? Quando a gente está. Ela não é tanto quanto que é no repouso, né? Ela está mais relacionada à execução de algum movimento, né? E a pessoa que tem é como se fosse um movimento não é harmonioso, né? Então, por exemplo, eu quero mexer o pescoço, eu quero manter meu pescoço parado. A pessoa tem um movimento atípico para aquela função, vamos dizer assim, né? Então, é bem diferente da espasticidade. A espasticidade ela é mais passiva, a distonia ela é mais ativa e tem mais a ver com a execução de movimentos, né? Não sei Ou, se expliquei ou com a direito, é falta de complexo. controle quando você vai fazer o movimento, né? Exato. Eu diria isso, porque no meu caso, eu comecei Eu quero ficar com. parada, mas eu me movimento. Eu Mas eu quero me me movimento. movimentar. E quando eu É. quero me movimentar, quando eu dou um comando, quando eu dava um comando para o meu corpo, eu tentava virar para a direita, automaticamente a molinha Ele vinha. não responde da Ele não maneira que responde, você. Exato. ele não respondia de jeito nenhum. E aí automaticamente subia o ombro e aí já viu. Aí eu me irritava Tensiona, e irrita ficava muito muito. pior. Porque vem a irritação do fato de você não conseguir fazer manter aquele comando, né? E aí piora, porque aí vai a ansiedade e aí Vira uma desanda. briga. É, Vira uma briga, né? Vira é, uma briga do movimento. A Vira. espasticidade, ela é porque o que acontece? Às vezes as pessoas têm as duas coisas, né? Então, a pessoa pode ter espasticidade
e pode ter algum movimento distônico associado. E isso às vezes precisa um olhar bem apurado e não é sempre que a gente consegue, né? Demora às vezes para a gente avaliar isso, né? Então, às vezes às vezes é o especialista mesmo que vai determinar mesmo Tá. o que é cada coisa. Aline, Tem uma pergunta da Priscila que é interessante. Gostaria de saber se no caso a filha dela, poderá fazer uso da toxina até a vida adulta. Teoria não teria uma contraindicação, a gente não tem prazo de validade, assim, não posso mais fazer toxina. Enquanto ela está funcionando, e é uma terapia que está sendo adequada para o tratamento, não teria um grande problema, né? Mas hoje em dia, nas crianças, depende muito do grupo muscular que a gente vai infiltrar, né? Fazer a aplicação. Por quê? Porque existem músculos, vamos dizer assim, que a gente não depende deles para executar um movimento mais ativo. Então, às vezes na parte de quadríceps, né, de tríceps sural, então as regiões dos membros inferiores, a gente acaba utilizando, né, as pernas para se locomover, né? E nesses grupos musculares tem se visto que pode ficar uma fibrose muscular, então é diferente, talvez, de distonias mais cervicais ou faciais, que não seriam, acho que, eu não lembro de ter lido, assim, artigos falando mal a longo prazo, muito pelo contrário, sempre se fala que a toxina é o gold standard, né, que é o tratamento ideal para quem tem distonias cervicais. Mas nas crianças, o que a gente vê? Hoje em dia, a gente, se a criança está perdendo função, ou não está ganhando, ou tem risco de deformidade ortopédica, quando tem essas situações, a gente intervém mais rápido. Então, a gente não vai ficar usando toxina sem resposta, né? Então, não está melhorando com toxina, a gente não prolonga muito isso, né? Mas se a toxina está sendo efetiva e dando certo, são situações diferentes. Mas aí eu acho que depende muito de ser uma doença mais localizada em uma região ou uma doença mais global. Aí essas doenças mais globais dificilmente, se são casos muito graves, a toxina só ela vai resolver, né? A Priscila continua, ela disse, já ouvi comentário que com o tempo deixa de fazer efeito. É verdade ou mito? Então, isso depende de muitos fatores. Qual é a marca que se usa, se muda, né? Nem sempre as pessoas conseguem fazer aplicação com o mesmo médico, com a mesma marca, da mesma forma, com doses adequadas. Mas a gente sabe que tudo, né? Então eu gosto de dizer assim, a toxina a gente está enganando o nosso músculo, né? A gente está enganando ele. Às vezes ele pode às vezes até com mau uso, usando muito rápido, né? Fora dos prazos, a gente pode sim nos acostumar, né? Parar de fazer efeito. Mas depende de muitos fatores, né? Acho que é difícil falar, né? Mas cada caso é um caso. Pode acontecer? Pode acontecer. Mas depende muito de se a toxina está feita de maneira adequada, né? respondi. O papo, quando é bom, passa rápido, né? Passa. Então, doutora, já faltam alguns minutinhos para nós encerrarmos a nossa primeira live, em alusão ao mês nacional de conscientização da distonia. Podíamos ter feito antes, mas o papo de quinta é o papo de quinta, e a gente queria abrir com uma médica especial e falando de um tema tão pouco falado, porque ultimamente se vem pulverizando muito a distonia e criando-se também muitos mitos em cima disso. Mas é difícil falar sobre criança e distonia. É uma coisa assim que a gente precisa caprichar muito mais na divulgação do que é a distonia em crianças, porque em adultos
né, estamos aqui, duas pacientes, conversando com você agora, mas Mas as crianças são mais raras também, as né? crianças É Vocês isso são que eu ia mais perguntar. raras, né? Os casos Vocês são mais têm, raros, vamos dizer né? assim, vocês têm a. Não estou dizendo que vocês não sejam raras, mas as crianças são mais raras, né? Se a Uhum. gente for pegar estatisticamente, a distonia cervical tem mais casos, né? Então, aqui só. Acho que já vamos finalizar, mas alguém está falando sobre sintomas. Tenho visto distônicos relatando que os sintomas começaram após dias de muito estresse, nervosismo. Teria alguma explicação da medicina? Olha, eu às vezes a mente ela na verdade ela pega peças, né? A gente Ela é vê nosso também pior na dor algoz. crônica. Na dor crônica é muito frequente o paciente cursar com uma piora quando tem às vezes uma descompensação de estresse, luto, enfim, essas coisas Me difíceis do dia a permita dia. fazer um comentário. Ontem, eu fui em uma reunião e ao entrar no Uber, mas no Uber mesmo, não é do 99, não, no Uber, eu estava numa reunião também no celular, e aí o motorista teve a pachorra de pedir para mim para eu falar menos, porque ele estava numa reunião. Aquilo me deixou tão brava, mas tão brava, que na hora tive que pegar o meu controle remoto, ir lá e calibrar para eu conseguir me controlar, porque a vontade que eu tive no momento foi fazer o quê? Foi mandar ele parar o carro para eu descer. Primeiro que eu não podia fazer isso porque eu já estava atrasada. Segundo, eu estava em reunião. E terceiro, ou seja, influencia assim, o psicológico da gente, sempre nos leva lá em cima ou lá embaixo. Acho que toda condição neurológica, eu acho que isso é bem frequente. Seja distúrbio motor, seja epilepsia, seja dor crônica só, né? Bastante, mas a gente sempre tem um impacto da nossa emocional. Isso, infelizmente, a gente não é um robô que executa só uma Tá coisa. tudo São interligado, né? É tudo muito interligado. E sim, tanto para o bem quanto para o mal, né? Quando a gente tá mais tranquilo, mais calmo, também os nossos sintomas vão melhorando, né? Alguém só, última, eu acho que é a última aqui, teve o Tiago falou que durante o dia não tem crise, à noite dormindo tem crise com maior frequência. O tratamento deveria ser revisto. A única coisa que essa crise, eu não sei se é uma crise distônica, porque assim, eu acho só precisa avaliar se não tem epilepsia também. A gente tem crises dormindo também. Distonia não necessariamente só vai ter crise dormindo, não vejo ser tão frequente assim. Primeira Tem vez que mais eu a ver ouço com isso. mais movimentos Eu já escutei ativos. falar Já? de Mas pessoas que têm dormindo. Meu Deus. eu acho que assim, se não é epilepsia, está bem determinado isso, aí a gente teria que ver, talvez, medicamento maior, se tem mais sintoma noturno, mais dose para doses maiores à noite. Isso varia muito de paciente para paciente. Qual que é o período do dia que ele às vezes tem mais sintoma? A gente vai ter que jogar mais remédio, cada um é único. Às vezes jogar mais remédio para aquele horário que ele tenha mais sintoma, tá? Então acho que fico alerta, tá? Não é crise epilética, é distonia, ok. Talvez melhorar, otimizar medicamento. Primeiro eu vou agradecer por você ter aceito o nosso convite, muito obrigada. Agradecer pela participação da Aline, porque a Aline, na verdade, é a nossa apresentadora oficial. A gente inverteu os papéis agora durante o mês de setembro, mas ela estará sempre conosco, né, Aline? Obrigada. Prazer E, conhecê-la, Lili. Prazer foi meu. doutora, eu vou pedir aquela coisa de praxe, que você
deixe uma mensagem para as mamães deste Brasilzão de meu Deus, que tem os seus filhos distônicos ou atípicos. Exato. Olha, eu acho que lembrar que elas não estão sozinhas, né? Que a gente está aí para ajudar e que a gente tem que viver, né? Acolher essa criança de uma maneira adequada, com muito amor, muito carinho, mas tentar incluí-la, né? Acho que incluir essas crianças da melhor forma possível no nosso universo, né? E não esquecer da escola, não só da terapia, mas quando a gente fala em pediatria, a gente sempre fala de planejamento multi, assim, mas não só multi tratamentos. É um tratamento focado na família, pensando em lazer, pensando em educação, e lembrar que essas coisas são tão importantes como as terapias, medicamentos, né? Viver além da doença, né? Aline, seu comentário? Queria agradecer pelo. Foi um prazer te conhecer. Prazer. E como eu falei, eu tinha curiosidade porque eu nunca conhecia uma criança com distonia. Foi bem legal. Nilde, você foi ótima, viu? Com a sua ajuda Como sempre dá sempre. tudo certo. Então é isso, doutora. Foi um prazer. Espero Prazer, gente. voltarmos aqui para falarmos mais Claro, vezes sobre, com certeza. sobre distonia e crianças e seus tratamentos. E, e é isso. Muito obrigada. Foi uma honra podermos Obrigada, abrir o Elis. nosso evento online com você. Gratidão. Boa Boa noite.